Eu sou o professor Rogério Nunes e hoje nós temos aí um convidado muito especial, que é o pastor Jonilson, mais conhecido como Pastor Júnior. Ele esteve fazendo um trabalho missionário na África, né, em Moçambique, né, pastor? Isso. E ele tem muitas experiências aqui para falar para a gente, principalmente para você que é jovem, ou idoso também, que tem um chamado aí para servir ao Senhor em ambientes transculturais, né, em outros países, ou mesmo aqui, né, na nossa comunidade. Eu acho que o pastor tem muita coisa aqui, muitas experiências para a gente hoje. Só lembrando que você pode acompanhar a gente, né, via live do Facebook aqui da Vitória FM, no aplicativo da rádio, tá? Você pode entrar aí no seu celular e baixar lá o aplicativo da rádio Vitória FM 104,9. E também amanhã vai estar disponível, né, no canal do Professor Rogério no YouTube e os recortes aqui da nossa entrevista que estaremos fazendo agora. Você também pode participar, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta, 3612-4405 é o telefone da rádio Vitória FM. Então esteja aí à vontade para fazer alguma pergunta, pedir algum esclarecimento. Mas para começar a nossa conversa hoje, pastor Júnior, queria que você dissesse assim, como surgiu essa vocação, esse chamado, né? As pessoas falam que tem um chamado específico nesse caso seu, né? De ir para a África. Como surgiu isso? A versão resumida ou a versão longa? Pode ficar à vontade. Bom dia a todos aí, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com o Rogério, revendo alguns amigos ali também por trás das câmeras, né? Clever, de muito tempo que não nos vimos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que tudo começa com a necessidade de você viver uma vida com Cristo. Eu fui criado dentro da igreja minha vida inteira. Cresci ouvindo músicas, participando dos departamentos, participando de alguma coisa. Mas um dia eu tive um encontro pessoal com Jesus, com uma experiência pessoal com o Espírito Santo que mudou por completo a minha vida. E depois disso, algo aconteceu. Eu continuei vivendo a minha vida normal, dentro dos padrões que eu conhecia, mas o pecado já me incomodava muito. Quando eu pecava, eu ficava sem dormir, eu ficava mal. E eu sentia a necessidade de mudança de vida real. E aquilo começou a transformar a minha vida, começou a me mudar de dentro para fora. E à medida que eu fui mudando, isso foi gerando em mim um desejo de compartilhar isso com outras pessoas. Como eu tinha sido um meio mala dentro da igreja, por assim dizer, eu não tinha muita oportunidade dentro da igreja, porque eu também não me daria essa oportunidade. E aí eu comecei a pregar nos lugares mais inóspitos, assim, lugares onde normalmente as pessoas, os pregadores daquele local não iriam, né? Então comecei a pregar no meio da rua, comecei a pregar em ponto de pregação de tal lugar, comecei a pregar em presídio, em casa de detenção, em bairro de invasão. Você tinha quantos anos mais ou menos quando começou a fazer isso? Era jovem, adolescente? Eu tinha, quando eu comecei a ter essa vida transformada mesmo, eu já tinha aí por volta de uns 19 para 20 anos. Bem jovem, né? Era jovem ainda. E aí foi assim, eu comecei a me envolver, fiquei muito envolvido. Então era de certa forma que eu comecei a ver coisas que eu só ouvia falar na Bíblia, mas eu comecei a ver na minha vida. E isso despertou em mim esse chamado de eu ir levar o Evangelho a algum lugar, ou a alguma pessoa, ou alguma porta que se abrisse. Isso foi como eu comecei a pregar de fato. Mas o chamado para a África aconteceu, isso depois Deus me mostrou quando eu já estava lá na África. Uma vez eu estava na igreja, na primeira igreja congregacional, e veio uma pessoa que eu ainda não sei o nome, mas era um líder de departamento de missões lá, DEM, que chama, Departamento de Evangelismo e Missões. E esse cara falou assim, é um pastor, né? Ele falou: você ama Jesus? Aí todo mundo ama. Ele disse assim: se Jesus te mandasse para a África? E eu falei: Deus me livre para a África. Eu era um adolescente, acho que eu talvez devia ter uns 14, 13 para 15, para 14 anos, não sei bem. E ele disse, e ele chamou aquilo ali
bateu tão forte no meu coração, eu me senti tão constrangido de eu colocar limites no que Deus poderia fazer. E ele chamou para vir à frente naquele dia. E eu era um adolescente na igreja e eu fui lá na frente. Porque eu falei, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu não tenho condição, o quanto eu não sou, mas eu não queria colocar limite para o Senhor. E fui lá na frente e oraram por mim, não tive nenhuma experiência espetacular, não senti nada, mas eu fui lá e recebi essa oração. Lá na frente, quando eu tive a experiência com o Espírito Santo e tudo mais, e eu tive outras experiências voltadas para a África, eu achava que foram aquelas experiências que me levaram. Mas um dia, lá em Moçambique, Deus me mostrou, vou te mostrar onde começou o seu chamado. E o meu chamado começou quando eu me disponibilizei, mesmo sem condição, sem estrutura, sem tanto entendimento, mas eu levantei a mão e falei, Senhor, eu quero estar à disposição. Isso é importante porque as pessoas falam, né, desse chamado, mas acho que esse chamado acontece de várias formas também, né? Uhum. Assim, pode ser algo audível, alguma coisa que Deus coloca no seu coração, sei lá. Eu ouvi falar do pastor a primeira vez com a missionária Sandra. Ela estava numa igreja e aí ela começou a falar sobre aquilo e sinceramente eu tava indo para a igreja, vamos dizer assim, meio desanimado. E aí eu ouvi apenas mais uma mensagem, né? Eu conheço a Bíblia, leio a Bíblia desde novo. Acho que eu, 14 anos já tinha lido a Bíblia inteira. Então tava meio assim, sabe, ouvindo mensagens sem aquilo tocar no meu coração. Mas no dia que ela falou, aquilo tocou no meu coração como há muito tempo eu não tinha sentido, sabe? E eu vi um propósito naquilo, de que a importância da igreja de fazer missões. Acho que é a verdadeira missão assim, da igreja. Existem pessoas que tem uma missionária, Heidi Baker, que as pessoas perguntam como foi o chamado dela, ela diz, eu li a Bíblia e fui. Então, às vezes, a gente romantiza muito o evangelho, ou baseia-se muito na experiência de outras pessoas. A gente não precisa de não precisa que um anjo apareça e fale, filho, né? Hoje eu te destaco para ir para as nações. O que a gente precisa é ser obediente ao chamado. Existe uma coisa um movimento que tem acontecido nesses últimos tempos, onde a gente tem se enganado, achando que o evangelho é você viver um conjunto de regras. Mas o evangelho é você perder o domínio de você mesmo e você se entregar a viver o que Deus tem para a sua vida, para agradar a Ele. Né? Timóteo fala que um soldado que foi alistado, que foi convocado, que está de serviço, ele não se prende a coisas dessa vida. Então, assim, você pode trabalhar e você deve trabalhar, você pode ter suas profissões, mas você não pode ser preso a elas, porque a gente já está preso a Cristo. Então, uma coisa que eu falei que aconteceu quando eu era adolescente, é que eu me vi preso à minha vida. O meu medo de ir para a África era passar fome, passar dificuldade. E o evangelho é sobre você estar com Cristo. Porque quando você está com Cristo, ainda que você passe fome, necessidade, privações de algumas coisas, você vai estar suprido, você vai estar bem. A Bíblia fala, o Senhor é o meu pastor, aí tem uma vírgulazinha ali, ele fala, nada me faltará. Então, assim, quando Cristo é o nosso dono, o nosso Senhor, nossa vida está completa. O evangelho tem que ser, a Bíblia fala assim, ser fervoroso de espírito. Você pode ser tradicional, você pode ser pentecostal, você pode ser o que for, mas você precisa ter uma vida borbulhando dentro de você. É vida de Deus. Então, não condiz um cristão que está vivendo a vida de Deus e ele está estagnado, parado. Né? Então, Deus ele vai nos mover a nós irmos alguma coisa em direção ao coração dele. Né? Agora me explica aí, conta a sua experiência, como foi de chegar na África, sair aqui, né, de Juazeiro. Você é de Juazeiro? Sou de Juazeiro. Como é que foi sair daqui e chegar na África? A primeira vez, vamos dizer assim. Foi... eu recebi o chamado em 2004 específico sobre Moçambique, porque a gente fala África, mas é um continente, né? Tem vários países dentro. Em Moçambique, eu saí daqui para ir para lá, fui para Curitiba para levantar parceiros e tudo mais. E o meu pastor na época era o Luciano Subirá, ele me segurou um tempo para eu arranjar mantenedores. E nesse tempo que eu estava lá, ele falou, o pastor que ia te receber mudou e você não vai para Moçambique agora, é melhor você ir para Tanzânia. Em 15 dias
eu mudei o meu destino. Então, foi uma loucura, né? Quando o ônibus saiu daqui, eu achava que já ia, eu ainda passei mais de 30 dias lá. E quando eu cheguei na rodoviária, meu irmão, todo mundo falando uma língua que eu nunca tinha ouvido falar. Na Tanzânia falam Swahili, eu falo razoavelmente hoje Swahili. E eu cheguei lá naquele lugar. É fronteira de Moçambique, né? Faz fronteira com Moçambique, mas é um outro país, né? A gente estava no norte, mais de 3.000 quilômetros de distância de onde eu estava para o país. E uma língua totalmente diferente, uma confusão, muita gente, muito carro, muito vendedor. Não parece com espanhol, com inglês, com nada. É uma língua que você não entende nada. E a impressão que eu tinha era assim, meu Deus, como é que eu vou fazer aqui no meio desse povo? Né? Você foi sozinho ou acompanhado? Não, eu e minha esposa. Na época não tínhamos filhos ainda, mas foi eu e ela. Mas eu estava assim, ao mesmo tempo assustado, mas ao mesmo tempo muito feliz, porque eu esperei 6 anos, né? Para eu poder chegar a Moçambique, chegar no continente africano, desde que eu recebi um chamado específico, né? Com local e tal. E eu estava muito feliz. A gente foi morar numa casa, não tinha água encanada, não tinha energia, mas era uma casa de alvenaria, né? Então eu já estava muito feliz, porque eu falei, já é de blog, já tá menos mal, né? Então, eu estava feliz por você. Quando você está cumprindo o propósito de Deus, uma das marcas que acompanham é que um dos frutos do Espírito é a alegria, né? O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Então você vai ter alegria. Quando você está fazendo o que Deus mandou você fazer, você vai estar feliz. Como o João falou, tem um dos apóstolos, João, ele diz assim, porque os seus mandamentos não são pesados. E João estava numa ilha exilado, diz a história que foi jogado num caldeirão de óleo fervendo, e João estava ali satisfeito da vida, porque ele estava cumprindo o chamado de Deus, né? Então isso é o que faz a diferença. E tem muita gente que fala isso, né? Porque você vai para a África, tem tantas pessoas aqui no Brasil, passando necessidades também, inclusive do Evangelho. Então, por que você acha importante a gente se preocupar com essas nações que estão aí do continente africano? Uhum. E em outros também continentes, asiáticos também. Inclusive europeu também, hoje em dia, né? Que a Europa está desviada, né? Está fria. Mas, assim, tem um entendimento um pouco errado que as pessoas têm, que fazem como se fosse uma projeção, né? Atos 1, versículo 8 diz, recebereis poder e sereis as minhas testemunhas, aí tanto em Jerusalém como em Samaria, na Judéia e os confins da terra. As pessoas pensam que é uma progressão. Primeiro Jerusalém, que é o seu lugar, depois Samaria, que é os lugares mais próximos, depois Judéia e depois os confins da terra. E não é uma progressão. A Bíblia fala tanto em Jerusalém como em Samaria. Então o evangelho deve ser pregado aqui em Juazeiro, na nossa cidade natal, enquanto ele é pregado na cidade mais longe, enquanto ele é pregado nos confins da terra. O evangelho precisa ser pregado. Nós fomos chamados por Deus para propagar o evangelho, para fazer discípulos em todas as nações. Então precisa. Outra coisa é que as pessoas falam assim, pastor, o Nordeste, Juazeiro, Sertão da Bahia, aqui também tem pobreza, o Piauí, aqui a gente tem nossa África. Gente, a gente tem nossa África, mas é incomparável. Era isso que eu ia perguntar, a próxima pergunta como é a realidade lá? É incomparável, porque você vai aqui em Juazeiro, num bairro pobre, e você passa ali, você vê uma pobreza, você anda mais 2 quilômetros e você vê um bairro nobre, bonito. Onde nós estivemos, você anda quilômetros e quilômetros, você sai de uma vila, entra em outra, de uma cidade entra em outra, e é uma miséria absurda. Não tem comparação. Juazeiro, a gente tem pobreza aqui, mas você vai no mercado do produtor, você vai achar alguém que vai lhe dar uma manga, você consegue descarregar um caminhão. Não tem comparação. A gente tem um rio com água, a gente vive num lugar muito abençoado. E lá não tem esses recursos, não. É incomparável. Pra você ter ideia, eu vou contar uma história aqui. Pode ficar à vontade. Uma vez eu morava em Chocas, que era uma vila lá de Moçambique.
E uma vez eu tinha um guarda que trabalhava lá. É muito comum você ter um guarda na casa, a mão de obra é muito barata. E eu tinha um guarda lá que já era dessa casa que eu aluguei. Ele já fazia parte daquela casa, então não era opcional ter ou não. Eu aluguei a casa e já veio com guarda. E aquele guarda um dia falou: pastor, será que tem como o senhor pegar o valor que você me dá aqui e comprar um colchão para mim, a gente vai descontando por mês? Eu falei: a gente pode ver isso. Eu falei: porque o colchão está muito velho, tá, a espuma está um pouco cansada. Aí ele falou: não, pastor, porque eu nunca tive um colchão. O cara tinha 30 e poucos anos de idade e ele nunca tinha tido um colchão próprio dele. Então, choca você, mas você vai ver que é uma realidade daquela vila inteira. Quase ninguém tinha colchão, né? Então, é algo muito distante do que a gente está acostumado aqui. É bem diferente, assim. Ó, pra você ter ideia, a maioria das pessoas onde a gente trabalhou nessa vida de Chocas, a maioria das pessoas não tem uma geladeira, não tem uma televisão, não tem um colchão, não tem água encanada. Tô falando uma vila de milhares de pessoas, né? Então, essa é a realidade. Muitas crianças nunca comeram. Outra coisa, no projeto que a gente tinha, que nós temos, né, não estamos mais à frente, mas aí o projeto permanece lá em Chocasmar. A primeira vez que a gente colocou ovo na comida das crianças, a gente tem um projeto com 50 crianças. Inclusive temos um outro projeto para iniciar, depois quem quiser conhecer, vamos falar sobre isso. @de olho no futuro, é um outro projeto. Mas a gente dava feijão, arroz um dos dias do cardápio e a gente colocou um ovo cozido. E os obreiros perguntavam: pastor, mas é um ovo todo para cada criança? Eu falei: sim. E eles perguntaram várias vezes porque não era comum uma criança comer um ovo sozinho. E eu lembro que a gente colocou esse ovo e várias vezes a bata tinha um bolso na frente. Várias vezes eles pegavam esse ovo e eles guardavam dentro da bata para levar para casa para dividir com os irmãos. Porque muitos nunca tinham comido um ovo sozinho. Pra você ter ideia da diferença, né, financeira que é. Tô falando de ovo. É algo bem comum para nós, né? Esse programa era o PEP? É o PEP, sim. Isso. Que educação das crianças, né? É um programa de educação pré-escolar que é interdenominacional e a gente tinha um programa desse lá também, uma unidade na nossa vila lá. Questão religiosa, como é que era? O pessoal lá de Moçambique, qual é a religião principal deles? Como é as práticas religiosas? Então, eu estava no norte de Moçambique. Moçambique é muito tribal, tem tribos bem diferentes. Tem dentro dessas tribos, eles são bem, apesar de serem todos negros e a gente de longe pensar que são todos iguais, mas são extremamente diferentes. Tamanho, porte físico, enfim, feições, muda muito de uma tribo para outra. E onde eu estava no norte de Moçambique, em grande maioria eram muçulmanos, islâmicos, né? Mas é um país laico e era um islamismo mais assim, aonde a gente estava, Deus deu sabedoria e a gente conseguia conviver entre eles sem muita coisa. Mas em outro lugar de Cabo Delgado, onde a gente ia, tinha aqueles radicais também, né? Que eram pessoas aí do ISIS, do Al-Shabaab e outras linhas aí, onde aí eram radicais. Eu, graças a Deus, nunca tive contato que eu soubesse, mas esses caras aí decapitavam cristão, tocavam fogo nas igrejas, mas eles viviam fugindo, né, de um lugar para o outro. Eu tinha um trabalho a 150 quilômetros mais ou menos de onde estava tendo esses ataques, mas nunca cruzei, graças a Deus. Certo. Com relação à língua, Moçambique é um país, né? A língua oficial é o português, por conta de Portugal, né? A colônia de Portugal. Uhum. Mas existem várias outras dialetos, né? Sim. Como é que onde você trabalhava exatamente, a tribo? Eu trabalhava no meio da maior tribo de Moçambique, que são os Macuas, bem numeroso, e eles falam Macua, né? Que é um dialeto próprio deles. Mas Moçambique tem muitos dialetos, muitos, né? Então, lá falava Macua, mas como a língua oficial é português, então era muito fácil ter tradutores.
Então eu não aprendi o macua, aprendi algumas coisas, entendo algumas palavras soltas, aprendi a cantar em macua, algumas musiquinhas, mas eu não falo assim, Swahili eu falo, né? Macua não, macua, por ter essa tradução eu não vi, não, e é uma língua mais complexa, né? Eu não consegui aprender profundamente. Entendo. E a realidade lá dos outros missionários? Tem missionários? É fácil encontrar? Tem algum grupo da Jocum por lá também? Tem também Jocum. Tem outros missionários também. Em Moçambique, por ser um país de língua portuguesa, recebe muitos missionários brasileiros, inclusive. Mas a necessidade é tão grande que continua precisando de muitos missionários. Pra você ter ideia, quando eu fui lá já tinham missionários no país há mais de 13, sei lá, de 15 anos talvez. Porque também é um país grande, né? É, Não é um país tão pequeno assim. é um país grande, sim. Mas é um país grande, mas talvez não vai ser maior do que alguns grandes estados do Brasil, né? É grande, é bem grande, bem populoso, mas em termos de dimensões comparado com o Brasil não é tão grande. Mas tem muitos missionários lá, mas mesmo assim tem muitos lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Eu andei em lugares, por exemplo, Chocas, nós fomos a primeira igreja evangélica a ser implantada em Chocas. Fomos em outros lugares que também éramos o primeiro grupo cristão ali a fazer algo sólido naquele local. Então tem muitos lugares não alcançados ainda dentro do próprio país. Muito. Certo. Além de Moçambique, Tanzânia, né? Que você fala Tanzânia, como é? Tanzânia, porque lá falam Tanzânia. Você foi mais em algum outro país ali próximo? Ou na Europa também? Quando você viaja daqui, você passa por Portugal ou não? Depende, eu não fui por Portugal, mas tem voos que sim, depende da linha, muda muito isso. Quando eu fui, a rota era via Europa, né, Portugal, que era muito mais caro, e via África do Sul. Mas depois essa linha da África do Sul já não existe. Depois surgiu uma linha via Angola. Então, os voos que a gente fez era Brasil, né, São Paulo, Angola, Luanda. Aí saía de Angola, ia para a capital de Moçambique, que é Maputo. E aí de Maputo a gente ia para... Mas era bem demorada a viagem, a gente gastava... Quando a gente morava em Chocas mesmo, a gente tinha que sair de Chocas e ir para Nampula. Aí ficava lá, saía de Nampula, aí às vezes tinha que ir para Maputo, aí saía de Maputo. A gente levava uns 5 dias até chegar no nosso destino final, né? Era bem puxado. Então saia de São Paulo, né? Sempre sai de São Paulo. Para quem pensa em fazer uma viagem missionária, sei lá, um trabalho voluntário, quais seriam os custos? Você teria uma média assim? Para ir para África? Para África. Para Moçambique. Então, vamos fazer aí mais ou menos, sou ruim de data, uns 7 meses, talvez um pouco mais, uns 8 meses que a gente retornou definitivo, né, para cá, para o Brasil. Então os valores mudam muito com essas variações de dólar, mas não é barato. O custo de você ir para a África é o mesmo custo que você vai ter para você ir para a Europa, para você ir para um país de primeiro mundo, né? Só que com as condições de África. Então, eu não sei hoje dizer especificamente porque eu não pesquisei mais nesse tempo, mas facilmente você vai gastar aí 7 mil, 5 mil reais por cabeça aí de volta, só a passagem, né? Fora deslocamento, hospedagem. Cada vez que eu vinha com a família aqui era mais ou menos o preço de um carro popular. Um carro usado aí, né? Mais ou menos. E você tinha família, né? 2 filhas, né? 2 filhas. Então, como era o convívio lá, né? Porque você levar as suas filhas praticamente nasceram por lá, né? Nasceram aqui, mas foram criadas lá. Uma foi com 8 meses, a primeira, e a segunda foi com 3 meses. Porque é um desafio maior do que você ir, vamos dizer assim, solteiro, né? Ou casado apenas você e sua esposa. Como é o desafio de levar a família, né? A família toda faz parte ali desse chamado. Uma vez um amigo, a gente tava fazendo um CD e tal, e
teve um amigo que falou assim, rapaz, você quer ir para a África? Vá, eu até entendo essa loucura sua, você quer ir, vá, mas levar uma bonequinha dessa, minha filha era bebezinha, né? Levar uma bonequinha dessa, e ele me chamou de irresponsável, como é que pode se fazer isso? Mas eu sabia que era zelo, era uma pessoa que estava preocupada comigo, preocupada com minha filha. E eu sabia que ele não ia entender, ele não era ainda convertido e tal. Eu falei que ele não compreenderia, mas uma coisa que é muito louca do ser humano é que a gente quer estar num lugar seguro. Todo mundo busca, principalmente mulher, busca segurança na vida. E não existe lugar mais seguro que o centro da vontade de Deus. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você conhece pais que perderam filhos aqui em Juazeiro? Sim, Né? vários. Quem trabalha em hospital sabe disso. Criança morre nos hospitais aqui. Gente morre, e se você for ver, no Brasil morre criança todos os dias. Com saúde, então, se Deus não guardar nossos filhos, ninguém mais vai guardar. Né? Às vezes a gente fica querendo proteger e segurar aquilo que Deus nos deu, e esquece que Deus é quem tem cuidado da gente. Eu lembro que uma vez a minha filha ela era recém-nascida, e eu tinha um plano que era considerado um dos melhores da cidade, e a minha filha estava ali com, sei lá, uma virose, alguma coisa, dizem que tudo é virose. E eu levei ela no hospital, o médico analisou, bateu daqui, dali, olhou e tal, e ela falou, sua filha é muito novinha, acho que era a primeira semana, os primeiros 15 dias, eu não posso dar nenhum remédio para ela, e falou de uma forma bonita, mas em resumo, eu não posso fazer nada pela sua filha. Eu saí meio revoltado daquele hospital, com aquele plano chique que eu tinha, e eu orei e falei assim, Jesus, se o Senhor não cuidar das minhas filhas, se o Senhor não trazer saúde para ela, isso aqui não adianta de nada. E eu orei pela minha filha, e no outro dia minha filha acordou totalmente restaurada, curada, e eu tive uma convicção assim, é Deus que vai me guardar. Eu vivia numa das zonas piores de malária de Moçambique, lá tem muita malária, muita. Eu já enterrei criança no nosso projeto de malária, né? Criança que morreu, graças a Deus, depois do projeto, nós não precisamos mais, as crianças ficam mais fortes, são alimentadas, enfim. Mas eu nunca peguei malária em 12 anos que eu tive na África, nunca, nenhuma vez, nem minha esposa, nem minhas filhas. A bebê uma vez detectou, fez o tratamento, mas depois disso nunca mais pegou. Então, Deus guardava a nossa vida. Então parece ser loucura, mas loucura é você deixar de fazer o que Deus tem mandado você fazer, né? Segundo a palavra de Deus, e por causa de uma segurança. Então, Jesus ele se denomina como alto refúgio, né? A palavra de Deus, né, declara que ele é a nossa rocha, nosso rochedo firme, o nosso alto refúgio. A gente só está guardado quando a gente está no centro da vontade de Deus. Se você não tiver, você está correndo um risco enorme, inclusive agora, sentado aí na sua casa, né? Mas você está correndo um grave risco. Você precisa entrar no centro da vontade de Deus. Esse é um lugar seguro. Se você pode perder a cabeça, mas você está garantido. Né? Verdade. Outra questão, pastor, é sobre o apoio missionário. Como é que funcionava? Sua igreja apoiava? Existiam outros colaboradores também? E você sentia sei lá, às vezes, se sentia sozinho no campo missionário? Esse talvez é um dos assuntos assim. Eu amo muito a igreja, e eu tenho muito cuidado de falar da igreja, porque eu faço parte dela, né? Eu faço parte desse corpo. Eu acredito que a igreja somos nós. Então, nós fomos amparados pela igreja, porque as pessoas que me ajudavam, em sua grande maioria, eram cristãos convictos, né? Eram pessoas que acreditavam na mesma fé que nós acreditamos. Então eu fui amparado pela igreja, né? Agora, denominações locais, algumas ajudavam, outras menos, outras mais, mas pessoas foram que me ajudaram, mas em sua grande maioria eram cristãos, né? A igreja local, na época que eu fazia parte, nos ajudava também, sempre nos apoiou. A nossa igreja local, na época eu era da comunidade Alcance, ela não sustentava o projeto, porque o projeto já tinha uma envergadura muito grande, né?
mas ela sempre apoiou, dando ofertas, incentivando as pessoas da igreja a ofertarem, passando os nossos vídeos, divulgando, intercedendo, orando. Então eu sempre fui apoiado pela igreja. Agora, se você pergunta assim, é suficiente? Né? É porque é uma obra muito grande. Eu gastava muita grana com os projetos. Lá tudo é muito longe, é tudo muito caro, o custo de vida é altíssimo, diferente do que as pessoas pensam. A África, né? A mão de obra é barata, mas deve ser tudo barato lá. Não é tudo muito caro. Eu gastava pelo menos 2 ou 3 vezes o valor que eu gasto aqui com comida, vivendo de uma forma muito mais simples. Então, é muito caro lá. Muito caro de viver. Bom, Pastor Júnior, a gente estava falando aqui, né, sobre algumas experiências que você teve lá na África. E eu queria que você dissesse qual a maior dificuldade que você encontrou lá. A questão foi questões sociais, né, de saúde, questões econômicas, as questões espirituais. Quais foram, como você diria assim, qual a maior dificuldade que você encontrou? Assim, para um missionário, a gente sempre ouve missionário falar de finanças e tal, e realmente assim, as finanças elas ajudam ou atrapalham muito porque você fica limitado, né? Tipo, eu tive uma igreja lá que passou anos, estou falando de anos, mais de 5 anos sem a gente ter piso, fazendo culto mesmo na areia. A gente na África dança muito, então terminava o culto. O louvor, a gente tinha que sair um pouco da igreja para a poeira baixar, né? Literalmente dessa forma. E isso era algo que às vezes a gente levava muito tempo para ter recursos para você fazer um teto da igreja. Isso realmente desaponta. Às vezes você tem um chamado para você ir pregar em um lugar, numa tribo, numa vila que não tem, e às vezes você não tem combustível para você chegar nesse lugar. Porque diferente daqui, você não vai pregar em um lugar e recebe uma oferta que vai bancar os custos da viagem. Você tem que tirar do seu bolso e fazer. As ofertas que a gente recebe lá é uma galinha, ovos, cana, né? Coisa simples. Então isso desaponta. Mas para mim, a minha experiência, a maior dificuldade que nós encontramos no termo pessoal é a família, a saudade. Eu acho que é uma das coisas que Jesus fala assim, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, né, por amor de mim não pode ser meu discípulo. E apesar dele valorizar muito a família, a gente precisa não estar preso a essas coisas. E é difícil você saber que seu pai pode morrer, sua mãe pode morrer, e você não vai estar no funeral. É uma realidade que todo missionário transcultural vive, né? Porque você não consegue comprar uma passagem da noite para o dia. Verdade. E a distância é muito grande. O custo é alto. O custo é alto, então provavelmente você vai perder amigos que vão morrer, que você gostaria de visitar e você não vai ver. Então, realmente é uma das partes assim mais difíceis, é a saudade, né, junto com as questões financeiras, que é o que atrapalha. Mas eu acho que a gente aprende a ser dependente de Deus, a ter fé, a confiar, a entender o tempo para todas as coisas. A gente aprende, tem que aprender a guardar o coração. Quando você chega na igreja e você vê que às vezes a igreja, ela às vezes tem prioridades diferentes, né? Então, porque você está ali no campo, vendo todo dia, então seu foco está naquilo ali. É verdade. Então é diferente de você... E assim, as pessoas que estão aqui, né, mesmo os apoiadores, eles não estão vendo a realidade do dia a dia, né, das necessidades que vão surgindo, né? Sim. No dia a dia no campo. E a missão o pessoal romantiza muito, eles pensam que todo dia, por exemplo, você começa uma escolinha, como o caso da gente, a gente começou uma escolinha, a gente não tem muitas novidades na escolinha, são as mesmas 50 crianças todos os dias comendo as mesmas coisas durante o ano inteiro. Então o custo é alto disso aí, não tem que vir um leão lá nesse lugar, elas não vão dar passeio de girafa, é uma vida comum do dia a dia que o custo é alto. Então às vezes tem pessoas que ajudam, depois deixam de ajudar, mas eu acho que um dos grandes propósitos que nós acreditamos como igreja, né, a igreja fala assim, Paulo disse para que se cumprisse aquilo que está escrito, o que colheu muito não lhe sobrou, e aquele que não colheu não teve falta.
né? Então a Bíblia fala sobre equidade, sobre uma igualdade nesse sentido. Tem lugares, tem igrejas que vão arrecadar muito para que elas possam despejar em lugares que não vão arrecadar quase nada, né? Então, quando a gente consegue equalizar isso, a gente vai conseguir alcançar as nações, o sertão para o Senhor. A pessoa que está interessada no trabalho missionário, você acha que ela deveria conhecer a realidade, fazer uma viagem, mesmo que um período, né, de, sei lá, 15 dias, um mês, férias para Jesus? Ou pegar esse dinheiro, né, esse valor guardado, não sei, e enviar para um missionário ou para vários missionários que existem. Boa pergunta, viu, professor? Essa aí foi boa. Eu acho que todo tipo de investimento e conhecimento, ele é válido. É bom fazer uma escola missionária, se preparar, tudo isso é válido. Mas você ir lá e pisar no lugar e você viver a realidade, por exemplo, vamos supor que uma passagem aí é porque realmente eu não pesquisei agora, mas também varia, né? Mas depois você pode pesquisar aí nos sites de passagem, põe aí Guarulhos até Maputo, você vai ver mais ou menos quanto que, até Nampula, você vai ver mais ou menos quanto que é o custo hoje. Mas uma coisa que eu posso dizer assim, vamos supor que seja 7 mil reais. É um dinheiro alto, considerável, nem todo mundo hoje tem 7 mil para poder ofertar. Então vamos supor que uma pessoa de bom coração pegasse 7 mil reais sozinho e mandasse para o campo missionário. Essa pessoa provavelmente ela vai ter aquele sentimento, pô, eu fiz uma grande oferta. Eu fiz algo assim que pouca gente está fazendo. Agora, se você pegar esses 7 mil e você ir lá e você gastar 15 dias da sua vida vivendo a vida de um missionário, fazendo missões, visitando igreja, fazendo isso aí, eu garanto a você, você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai deixar de ser um mantenedor daquele trabalho. Porque você vai ser tão impactado por uma realidade que às vezes você não conhece, que você vai saber que 7 mil reais não é nada para a necessidade que se tem naquele lugar, né? Pelo contrário, você vai voltar apoiando, sustentando missionários, sustentando pastor, enviando recursos. Você não vai conseguir se desligar mais daquilo, a não ser que você tenha um coração muito insensível, né? Mas normalmente você não consegue. Pastor, eu queria que você falasse agora sobre o projeto De Olho no Futuro. Isso aí. Pessoal, quem depois quiser conhecer, né? Meu Instagram é PR de Pastor Júnior BA. E pode seguir lá, pode mandar pergunta, eu sempre respondo. E nós temos um projeto junto com uns amigos, que é uma escola que nós construímos. Eu pessoalmente fui lá, fiz o telhado, enfim. Mas essa escola ainda não foi inaugurada porque ainda faltam recursos. E o projeto se chama De Olho no Futuro, né? Eu faço parte, mas a gente tenta administrar daqui. Mas a escola ainda não funciona porque ainda não terminamos a estrutura. Não tem mesa, não tem cadeira, não tem freezer, não tem cozinha. E a gente precisa ainda levantar mantenedores para isso. Vocês podem dar uma olhada no De Olho, tudo junto, né? De Olho no Futuro. Que lá também tem informações, tem uma conta exclusiva só para ajudar isso, né? Fora os trabalhos missionários também que permanecem lá. Se alguém fala assim, pastor, não quero investir nesse, mas o senhor conhece algum missionário que a gente possa indicar, né? Pode entrar em contato com a gente. Outra dica também, o professor perguntou, para quem gostaria de fazer missões, de ir lá conhecer, de ajudar um missionário, de ajudar alguém, eu vou ter todo o prazer de poder indicar você ou indicar algum colega missionário que faz um trabalho sério, né? Infelizmente tem pessoas que não fazem trabalho sério, tem pessoas do próprio país que às vezes entram nas redes sociais como um meio de sustento e que não fazem trabalho missionário coisa nenhuma, mas nós conhecemos pessoas sérias de várias denominações diferentes e a gente pode encaminhar você caso você queira, para você ajudar um missionário, um trabalho específico, né? Pode contar com a gente. É até interessante que se você quer ir na África, quer conhecer, vai através de um missionário local que já está lá, porque você vai evitar muitos problemas, vai evitar muitas confusões que você poderia enfrentar, que são desnecessárias, né? Ok, o pastor também recebe, né, convites para pregar em outras igrejas, né? Quem quiser entrar em contato,
pode entrar em contato com você, não é isso? Pode sim, lá pelo arroba que eu coloquei, PR Júnior BA. Apesar que nós estamos com a nossa igreja, Isso, também fala. né, nossa igreja local e por ser uma igreja que ainda está começando, a gente não tem tanta disponibilidade, mas dentro do possível nós amamos servir o corpo de Cristo, né? Inclusive fale desse novo projeto que você está tendo aqui em A Juazeiro. gente está com uma igreja nova que chama Comunidade Cristã Zoe. Zoe significa a vida do tipo de Deus. Nós somos uma igreja missionária, nós acreditamos nos dons do Espírito, numa vida viva de Deus. E a gente está congregando ali onde era o antigo bode da Anitta, do lado da Coelba. Tem uma travessazinha lá, ainda não tem nome, a gente está providenciando isso, é tudo novo. E vai ser um prazer. Temos um trabalho, estamos começando um trabalho social ali também, com arte marcial. Enfim, está sendo um lugar muito agradável, muito gostoso. Você que é do bairro aqui, Monte Castelo, nós temos célula aí também no Monte Castelo, temos célula ali atrás da banca, ou o nome que você quiser chamar, célula, reunião, convívio, enfim. Grupo familiar. Grupo familiar, a gente se reúne para desfrutar da presença e da palavra de Cristo, né? E eu estou à disposição também para servir, né? Não só as igrejas, mas nós como comunidade, a gente está à disposição para servir a nossa comunidade, né? Juazeiro, naquilo que vocês precisarem, naquilo que a gente puder ajudar. A gente já está finalizando, né? Faltam poucos minutos. Eu queria que o pastor encerrasse falando que foi mais impactante aí nesses 12 anos, uma experiência aí que lhe tocou profundamente e que você vai levar para o resto da vida. Uma experiência que você teve nesses 12 anos, né, de África. É difícil, assim, resumir... Escolher só uma, né? Resumir tudo, né? Em uma só. Porque realmente a gente tivemos muitas experiências, assim, de todos os tipos, de cura, de milagre, de provisão financeira, de visitação do Senhor, às vezes de se sentir sozinho, de estar numa viagem. Várias vezes eu quebrei na estrada, passamos situações de estar no meio da chuva e realmente sabe assim, Deus, como é que eu vou sair desse lugar? Estradas tão horríveis que tiveram vezes de eu parar o carro e falar, vou dormir aqui porque não vai ter como sair daqui. E de uma forma milagrosa, vi um trator, num lugar que não passa trator. Eu tenho muitas histórias para contar dessa forma. Mas eu vou contar uma só. Não é talvez a mais impactante, mas uma história que me marcou muito. Há mais ou menos, eu sou ruim de data, sei lá, uns 3 anos atrás, aí, penúltima vez que eu vim no Brasil, eu estava soldando, fui ajeitar uma porta que eu mesmo tinha feito. Lá você acaba soldando, fazendo um pouco de tudo, e era uma porta de ferro, e eu estava com a máquina de soldar que ela estava com um problema, dando descarga elétrica, eu não sabia. E na hora que eu vou soldar, eu nem tinha colocado os cabos ainda, estou segurando o portão, o meu pé encosta na parede da máquina e eu sofro uma descarga elétrica. Eu comecei a ser eletrocutado. Eu não tomei um choque, eu fui eletrocutado. Eu fiquei vários segundos ali, não sei, medi 20, 30 segundos, tomando choque. Eu lembro que o meu obreiro, ele corre e ele vem pegar em mim para me tirar, e ele toma choque também, e aí ele consegue soltar. Enfim, o resto da história é o que me contaram ali, porque eu já não estava mais aqui. Eu saí desse lugar, se é que eu posso dizer assim, e eu fui para um lugar que eu não sei descrever como era o local, fisicamente dizendo, mas eu sei descrever um pouco da sensação do que eu tive ali. E eu senti uma alegria, um prazer. Enquanto isso, aqui na terra, se é assim que eu posso dizer, os caras estavam desesperados, eu apagado, eu fui desfalecendo até, sei lá, não sei se eu cheguei a machucar a cabeça ainda assim, mas eles me carregaram e estavam ali orando, desesperado. O povo já estava vindo de longe para ver o cara que morreu eletrocutado, e eu ali comecei eu estava em outro lugar, e eu senti uma alegria, senti um prazer, uma satisfação que nunca eu tinha sentido em todas as experiências que eu já tive com Deus. E eu estava feliz só por estar ali.
Eu não lembrei de família, não lembrei de ministério, não lembrei de dinheiro, não lembrei de nada. Eu estava feliz por estar ali, desfrutando daquilo ali. E de repente assim, a sensação que eu tive foi que passaram semanas, né? De repente eu voltei para a terra, por assim dizer. E eles orando ali desesperado, e foi voltando aquela vozinha lá longe, fui voltando. E aí foi vindo a consciência, e eu vi que eu tinha sido eletrocutado e que eu estava de volta, o que tinha acontecido. Eu estava num dos lugares assim, Chocas é um lugar muito pobre, mas ao mesmo tempo tem uma praia muito linda. Eu estava nesse lugar. Eu vi alguns vídeos que muito bonito. E nada daquilo me alegrava. Ao mesmo tempo que eu estava feliz porque Deus me livrou, de certa forma, da morte, eu estava extremamente triste, não tinha nada que pudesse me alegrar naquele momento. Estava feliz de estar com a minha família de novo, mas extremamente triste por ter saído daquele lugar onde eu estava. E a única razão que faz sentido da gente viver é se for para a gente levar as pessoas para esse lugar. Eu acredito que é o céu. E a única razão da gente viver aqui na Terra é isso, porque não tem nada aqui da Terra que te dê prazer, que te dê satisfação, senão você viver para você morar eternamente com o Senhor. E olhe que eu nem cheguei a vê-lo, né? Mas só a sensação de você estar ali, naquele ambiente transformado, vale muito a pena. Então eu acredito nisso, eu já tinha uma urgência pelo Evangelho. Eu quero falar para você, minhas últimas palavras, já estamos terminando aqui, mas eu quero falar para você que talvez está frio, que está desanimado, você que deixou de acreditar na igreja, deixou de acreditar no Evangelho, que tem vivido um Evangelho do automático, querido, vale a pena, né, viver. Eu tive todos os motivos para ser decepcionado com líderes, com um monte de coisa, mas eu tenho um motivo muito maior de continuar firme e acreditando na igreja, porque Cristo, ele morreu por ela, ele morreu para que fôssemos essa igreja. Eu quero incentivar você a dizer que se você está vivo, é porque ainda há um propósito de Deus sobre a sua vida. Deus quer usar você, quer usar a sua família, Ele quer trazer vida abundante sobre você para que você cumpra o seu propósito. Eu sei que a vontade de Deus é que quando você terminar a sua vida, você possa dizer: eu completei a minha carreira, né? Eu cumpri o meu propósito, eu guardei a fé. Né? Não deixe que nenhum sentimento, nenhum homem venha abalar ou cortar aquilo que Deus tem para a sua vida. Existe vida. E essa vida está disponível para todo aquele que crê. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Deus lhe abençoe. Eu que agradeço. E semana que vem estaremos de volta, né, com o nosso programa a partir das 9 da manhã, todo sábado. Sempre trazendo um convidado especial. E espero que hoje você tenha sido bastante edificado. Eu fui, né? E espero que também você tenha sido. Forte abraço a todos. E vamos aí com a música do Imensidão, né? Tchau, tchau.